Renato abriu a porta com a chave na mão e a luz do corredor lhe caiu em cima como um aviso. A lâmpada do hall emitia aquele amarelo gasto de sempre, o tapete ainda estendido, a marca dos chinelos no piso. Havia 3 pedrinhas brancas alinhadas na soleira, como quem deixa migalhas para alguém seguir. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som leve de metal contra a cerâmica, um prato guardado às pressas, o arrastar de uma cadeira. Dona Terezinha estava sentada à mesa, as mãos trêmulas sobre a xícara, os dedos marcados pelo tempo. Carolina virou-se antes que ele pudesse falar. Havia no rosto dela uma pressa que chegava a parecer distraída, e um sorriso controlado que não alcançava os olhos. Renato sentiu algo frio, uma espécie de reconhecimento tardio do que sempre preferia ignorar. A casa estava arrumada demais, as memórias cuidadosamente empacotadas em caixas invisíveis, e ali, no meio da sala, as 3 pedras como se alguém tivesse batido leve na porta para dizer que sabia. Antes de continuar, se este relato tocar você, fique até o fim, inscreva-se no canal deste espaço e ative as notificações. Compartilhe com quem pode vigiar alguém sozinho, visite quem talvez esteja sendo deixado de lado. Curta e comente se já viu sinais parecidos. Às vezes, um gesto pequeno é o começo de proteção maior. Ele recuou em pensamento porque precisava entender como aquelas pedras foram parar ali e por que a mãe olhava para elas como se fossem uma mensagem antiga. A voz de Carolina tentou manter a naturalidade. Chegou cedo hoje, Renato? Eu só estava ajeitando umas coisas. Dona Terezinha não falou de imediato, olhou para o filho e no olhar havia um pedido mudo: não atire dali. Renato percebeu, finalmente, que a pressa dela não era colaboração, era contenção. A cena inicial se fechou com aquela sensação de que algo havia sido deixado para trás, propositalmente. E a casa, o lugar que sempre prometera refúgio, exalava um segredo doméstico. Meses antes, as coisas tinham começado com pequenas gentilezas que pareciam perfeitas. Carolina conheceu Renato numa exposição, quando ele ainda aceitava convites sem medo de compromisso. Ela era prática, e aquilo cabia bem à rotina corrida do empresário. Trazia receitas, marcava consultas, lembrava dele de compromissos que ele próprio esquecia. Aos outros, parecia a filha ideal, pontual, eficiente, afetiva nos aniversários, e a mãe sentia-se melhor com uma presença constante. No começo, as ajudas eram trocas de favores, depois, as ajudas pediam espaço. Carolina passou a frequentar o apartamento com uma regularidade que não pedia permissão. Trazia sacolas etiquetadas, mudava o posicionamento de fotos na estante, substituiu toalhas por outras mais apropriadas e começou a decidir pequenos detalhes da vida da senhora sem consultar Renato. Ele aceitou. Havia algo de tão conveniente na solução que não quis perguntar o preço. O orgulho, sempre afiado, preferiu acreditar que a situação estava bem resolvida. A primeira vez que alguém falou em controle foi uma visita da vizinha do lado, que disse com a delicadeza da intimidade de prédio antigo que vira a Carolina organizando o armário da senhora como se fosse dela. Renato riu nervosamente, disse que precisava trabalhar, que a rotina de atendimentos o consumia. Dali em diante, as micro-humilhações se enfileiraram como pequenas pedras. Comentários sobre a memória de Dona Terezinha não ser mais a mesma. Sugestões veladas de que ela se perdera em datas. A redução de certas liberdades sob o pretexto de segurança. Em jantares, Carolina fazia piadas sobre preferência por comidas leves, empurrava para longe os bolinhos que a mãe gostava e trocava por sopas que diziam ser melhores para a digestão. Quando a senhora protestava, Carolina sorria com aquela calma estudada e dizia: "Mãe, o que é que você prefere? Eu só quero que você viva bem." A frase era uma armadilha bem arranjada. Parecia carinho, mas cortava decisões. Renato, naquele recuo que precede a recusa, lembra-se agora de pequenos gestos que antes descartara. Os pratos às vezes eram recolhidos sem que a mãe pudesse terminar. As visitas eram minimizadas com desculpas. A correspondência passava por mãos alheias antes de chegar à mesa. E quando, em conversas privadas, Terezinha balbuciava um desconforto, ele respondia com pressa e um tom que traía culpa. "Vai ficar tudo bem, eu resolvo isso." Era uma promessa feita mais para si mesmo do que para ela, uma reparação futura que nunca chegava. O orgulho de Renato misturava-se com vergonha, e a vergonha empurrava o olhar para longe.
A cegueira afetiva não nasceu do mau coração, nasceu do conveniente esquecimento de que criar obrigações é também aceitar a verdade inconveniente por trás delas. Carolina sabia fazer cenas. Nas festas de família, lia trechos de jornais, elogiava a gentileza das instituições que cuidavam de idosos e, com delicadeza dramática, sugeria que talvez fosse hora de pensar em outras estruturas de assistência. A mãe corava de vergonha e recusava, mas a semente estava plantada. Sendo a voz mais presente, a filha assumia a autoridade. A manipulação se firmava em silêncio, em olhares de desprezo disfarçados de preocupação, em questionamentos feitos de modo que a resposta negativa parecesse prova de senilidade. Aos poucos, o espaço físico da casa começou a espelhar essa mudança. Objetos deslocados, um banheiro com barras instaladas sem conversa, fotos antigas cobertas por molduras recentes que exalavam estética jovem. O primeiro sinal claro de que algo estava errado veio numa manhã em que Renato esqueceu, por trabalho, de visitar a mãe. Recebeu uma ligação às pressas da enfermeira que auxiliava a senhora às vezes, uma mulher prática, nome curto, que nunca se deixava abalar por dramas. Renato, a senhora está diferente. Carolina me pediu para não contar tudo, mas acho que é melhor você ver com seus próprios olhos. Ele sentiu um nó. Quando foi, encontrou a mãe cansada, mais quieta do que o normal, e uma pasta de papel com anotações que não eram de sua escrita. Ali, numa letra controlada, havia recados sobre medicamentos que ele deveria lembrar, instruções de horários e uma frase que gelou: se não houver cuidado adequado, considerar instituição. Ao vê-la, Dona Terezinha sorriu para o filho com a doçura de sempre e disse apenas: ele esqueceu de vir, meu filho. Renato, tomado pela pressa de trabalho e ainda preso ao desejo de não magoar a mãe, concordou com a desculpa que lhe servia. Foi naquele momento que a ideia das câmeras nasceu. Não por paranoia, mas por necessidade. Renato precisava de evidências. Não para armar uma cilada, mas para proteger a mãe e decidir com clareza o que fazer. Ele marcou uma tarde livre, comprou equipamentos discretos e instalou câmeras nos espaços comuns, corredor, sala e cozinha. Escolheu modelos pequenos, com gravação em nuvem e um aplicativo que lhe permitia ver às vezes as imagens entre reuniões. As câmeras entraram na casa como testemunhas serenas, e Renato sentiu, pela primeira vez, que poderia olhar para a verdade, sem depender apenas da palavra dos outros. A decisão de filmar trouxe uma mistura de alívio e culpa. Há um desconforto intrínseco em vigiar um lar, mesmo quando a intenção é proteger. Ele justificou com a lógica. A mãe não deveria perder voz por não ter quem acreditasse nela. As semanas seguintes trouxeram um padrão. À noite, quando ele checava as gravações, via cenas que o deixavam desconcertado. Carolina ajeitando a cadeira da mãe como se pusesse um móvel a seu gosto. Mudanças sutis no cardápio, palavras proferidas com um tom que, fora de contexto, parecia amabilidade, mas que, no conjunto, soavam como um tremor de dominação. Havia pequenos golpes. Às 11h12 de uma terça-feira, no corredor, Carolina retira um par de chinelos da senhora e coloca outro, dizendo: esses são melhores, mãe, esses dão mais apoio. Numa outra gravação, às 16h03, ela nega uma visita de um sobrinho com a desculpa de não ser hora, e depois deixa a janela entreaberta para que o barulho da rua abafasse a voz do visitante que bateu à porta. Em cada registro havia uma dança de cuidado e cerceamento, uma coreografia planejada para tornar a vida da idosa mais confortável aos olhos alheios e, simultaneamente, menos livre. Aos poucos, os episódios foram se acumulando até que uma gravação se destacou pelo que não dizia. Não era uma fala cruel, nem um gesto brusco, mas um silêncio preparado para humilhar. Em um almoço de domingo, às 13h25, a câmera na cozinha registrou Carolina servindo à mesa. Ela colocou um pratinho menor para a mãe, chamou a atenção de todos com uma história leve e fez questão de elogiar a rapidez com que organizara tudo. Quando Dona Terezinha foi pegar o garfo, Carolina recolheu o prato da frente de sua mão com um sorrisinho e justificou: mãe, você já comeu demais, não precisa exagerar. A senhora recuou, corada, e Renato viu, pela primeira vez, que deixou de lado o hábito de desculpar a expressão de humilhação que atravessou o rosto de sempre fora tratada com respeito.
Não era só a comida, era a maneira como se retirava a autonomia de alguém pelo pretexto de proteção. Entre as imagens havia também pequenas vitórias, momentos de genuinidade. Uma tarde em que a mãe ri de uma história antiga, um telefonema de Renato no qual ele a ouve cantarolar, uma noite em que Carolina dorme no sofá com a mão ao redor do braço da mãe, como quem conforta. A manipulação, Renato aprendeu, não existe apenas no que se tira, existe também no que se dá em excesso. Deu-se conta que a presença constante de Carolina criava dependência. A senhora passou a esperar por decisões alheias e quando Renato aparecia, a relação já estava moldada por outra. A descoberta das gravações foi um processo de acúmulo, que culminou numa madrugada em que ele abriu a nuvem e, com uma xícara de café esquecida ao lado, viu uma sequência que não precisava de cortes para ser compreendida. Havia um vídeo das 21h47, marcado com datas e pequenos detalhes que pareciam gritar. Carolina conversava ao telefone na sala, a voz baixa. Quando desligou, caminhou até o quarto da mãe e mexeu numa gaveta, retirando envelopes e folhas. Em seguida, foi até a escrivaninha e mudou o local de um caderno com anotações médicas. Não apenas rearranjar, mas inserir comentários em papel timbrado que não eram de sua mão. O gesto tinha a intenção clara de criar um cenário de incapacidade, de fundamentar uma narrativa que justificasse retirada de direitos. Renato sentiu o chão ceder sob si. No dia em que decidiu confrontar, levou consigo mais do que as evidências técnicas. Trouxe a velha e inconveniente necessidade de reparar o tempo perdido. Esperou a hora em que Carolina não estivesse, chamou a mãe para o corredor e apontou as 3 pedrinhas na porta. "Quem deixou isso?" perguntou ele. Dona Terezinha olhou para as pedras com a calma de quem reconhece símbolos que os outros não veem. "Foi o anão do mercado. Sempre deixou coisas para mim quando eu dava biscoito." Ela tocou as pedras com dedos que lembravam mapas antigos, e Renato sentiu que havia ali mais do que superstição. Havia alguém fora da casa que notara o que acontecia e, com um gesto simples, marcara sua porta. A mãe não fez alarde, não precisava. Para ela, aquele gesto era um sinal de que o mundo lá fora havia visto o que tinha dentro. Carolina voltou antes que pudessem terminar a conversa. Ao vê-lo olhando para as pedras, correu com uma desculpa rápida, olhos ariscos. Renato respondeu com calma, que não queria discutir ali, que preferia sentar e conversar. A postura dele era diferente, o ar de conveniência havia se dissipado. Havia, em seu rosto, a determinação de quem enxergou e agora exigia clareza. Ele perguntou sobre o que vira nas gravações. Carolina tentou uma versão. "Você não precisa de espionagem para desconfiar, Renato. Eu cuido da sua mãe porque me importo." O argumento havia sido testado antes. Sozinha, parecia plausível. Mas naquele momento, com as imagens sempre tão nítidas em sua memória, as palavras dela soaram vazias. Ele puxou o celular e, com a pulso firme, clicou em um arquivo. "Assista comigo." A reprodução foi breve, reduzida a cenas onde a humilhação era explícita. Renato observou as expressões de sua mãe, os pequenos recuos, os gestos que ele sempre atribuíra à fraqueza do tempo. Sentia-se culpado por não ter visto antes. Sentia-se culpado também por ter, por tanto tempo, preferido acreditar na versão mais cômoda da realidade. Carolina tentou manter a compostura, sua voz, porém, tremia quando percebeu que a estratégia de desconversa não funcionaria. Na bancada de cozinha, o caderno com anotações médicas foi uma evidência clara demais para ser negada. Ela tentou argumentar que era por segurança, que não queria que nada acontecesse, mas os dizeres alterados e a remoção de correspondência não deixavam margem. A manipulação se mostrara em letras e gestos, e o espaço entre justificativa e violência estava nítido. O confronto foi curto, elétrico. Renato falou com firmeza, pedindo explicações. Carolina respondeu com uma mistura de raiva e teatrix, acusando-o de invasão de privacidade, como se tivesse sido ela ofendida. Em público, ela hesitava entre indignação e charme. Ali, diante dele, escolheu a arma que sempre usara: culpar. Mas dessa vez, as testemunhas eram visíveis, as gravações e a própria mãe, que o olhava sem a habitual submissividade. O calor da sala virou um tribunal, as palavras batiam nas paredes, e no silêncio que se seguiu, Carolina ergueu-se, as malas prontas no pensamento. Renato pediu que ela saísse, e ela saiu com um aplombe de quem acredita no poder das boas aparências. Antes de fechar a porta, porém, algo deixou o ar mais pesado.
a certeza de que aquilo não terminava ali. Consequências sociais viriam, e para a mãe a repercussão seria mistura de alívio e dor. Na saída, Carolina deixou uma série de telefonemas não atendidos, mensagens que buscavam explicar, redes de justificativas que mais pareciam tentativas de salvar uma reputação do que arrependimento sincero. A família, os amigos, começaram a receber relatos, não para humilhar, mas para proteger. O nome de Carolina corria em conversas de trabalho. Uma instituição que antes a elogiara por gestão emocional repensou convites. Colegas a evitavam. Não houve espetáculo de ruína, apenas consequências concretas, convites cancelados, portas que se fecharam. Para Renato, a vitória não era ver alguém pagar, era garantir que a mãe voltasse a reconquistar pequenos espaços que lhe haviam sido tirados. O reordenamento do lar foi lento. Renato precisou aprender a assumir coisas simples, lembrar de horários, cozinhar vezes em que a agenda permitia, escutar verdadeiramente a mãe. Ele contratou ajuda profissional, não para substituir afeto, mas para complementar cuidado técnico. A presença das câmeras permaneceu por um tempo, não como vigilância punitiva, mas como um mecanismo de tranquilidade, a possibilidade de verificar, de confirmar que a dignidade de Dona Terezinha estava sendo preservada. Aos poucos, o rosto dela voltou a ter mais risos e menos retraimento. Havia dias em que ela se permitia sair à janela e observar o movimento da rua. Havia tardes em que preparavam chá juntas e conversavam sobre memórias de infância. A presença de Renato, quando deixava de ser ansiosa, começou a ser reparadora. O episódio das 3 pedras ficou guardado como símbolo, uma forma discreta de denunciar, um sinal de que a comunidade, por menor que fosse, enxergara a injustiça. Renato procurou o anão do mercado, José, um homem miúdo, mas de espírito generoso, e agradeceu-lhe sem cerimônia. José deu de ombros como quem conta a causalidade simples. Você tem de olhar para sua mãe, rapaz. Às vezes a gente só coloca uma pedra e espera que alguém acenda a luz. A metáfora não precisava de frase, e Renato entendeu que sinais às vezes substituem palavras que não foram ditas por vergonha ou medo. Quando tudo parecia encaminhar para uma reconstrução, um episódio voltou a testar a fragilidade do laço reparado. Carolina procurou Renato, meses depois, com o rosto cansado e sem a pose que antes dominava. Havia no seu tom menos artifício e mais algo que se aproximava de arrependimento. Pediu que a deixassem explicar, disse que fizera escolhas movidas por medo e ambição, que havia se emparedado atrás da ideia de utilidade. Renato escutou. A mãe, por sua vez, sentiu o conflito que a reconciliação apresenta, a vontade de perdoar e o medo de permitir nova entrada de dor. A conversa que se iniciou foi longa, com pausas pesadas, e aconteceu em passos pequenos. Carolina falou, explicou, pediu perdão. Dona Terezinha escutou, chorou, e os dois, filho e mãe, decidiram que confiança se reconstrói em gestos e limites. A reparação não passou por humilhação pública, passou por ações concretas. Carolina publicou uma carta simples nas redes em que trabalhava, pedindo desculpas e afirmando que buscaria acompanhamento psicológico. Perdeu o contrato, sim, e precisou recomeçar em espaços menores. Mas buscou também fazer algo depois do estrago. Voluntariou-se numa organização que cuidava de idosos, não como prova, mas como passo prático para entender a própria sombra. A comunidade, vizinhos, amigos e colegas, observou com reservas e ofereceu, quando cabível, oportunidades para que aqueles passos fossem vistos como processos, não como redenção imediata. Nos meses que se seguiram, Renato aprendeu a oferecer presença sem invasão, a escutar sem pressa, a tocar sem condescendência. Preparava o café da mãe em manhãs frias, colocava chinelos certos ao alcance, marcava consultas e, quando necessário, segurava sua mão como sinal de que a casa era dela e não da conveniência alheia. Os sinais simbólicos, a bengala colocada ao lado do sofá, os chinelos alinhados, o prato do almoço servido com cuidado, tornaram-se rituais de devolução de dignidade. A vida cotidiana foi aos poucos reconstituindo uma harmonia que não seria perfeita, nem imune a deslizes, mas que agora continha mecanismos de proteção. Houve, claro, lembranças que ardiam. Em festas, Renato ainda sentia a presença de olhares que julgavam, e Carolina, em suas tentativas de reatar, enfrentava portas fechadas. A justiça social fez o seu trabalho de forma prática e contida.
Empregos perdidos, contatos que cessaram, conversas difíceis com familiares. Mas o objetivo, para Renato e para sua mãe, não foi humilhar a pessoa que ferira, e sim restabelecer o respeito dentro de casa. A restauração, assim, assumiu o formato de ações diárias, levar a mãe ao café da manhã, ajudá-la a organizar cartas que só a ela pertenciam, ouvir sem responder com pressa. Num fim de tarde em que a luz amarelada do corredor parecia já menos cansada, Renato ajeitou o travesseiro da mãe e lhe perguntou, quase sem pensar, se ela sentiria que precisava de algo mais. Dona Terezinha sorriu, pegou sua bengala e, com a naturalidade de quem aprendeu a circular entre pedras e caminhos, disse: "O anão deixou 3 pedras. Fui eu quem entendi o sinal, meu filho, mas a verdadeira pedra que tiramos foi a que eu carregava na alma." Renato sentiu as lágrimas virem, não mais por culpa, mas por alívio. A reconstrução não era um fechamento de capítulo, era um caminhar com atenção. A história daquela casa terminou por hora, com o som de chá sendo servido, com passos que não tinham pressa e com a promessa prática de que ninguém mais decidiria por conta de outra pessoa. O sinal na porta, simples e discreto, continuou a ser lembrado como um lembrete. O mundo enxerga quando decide olhar, e quando se olha, é possível agir. Ainda havia dores para curar e portas a manter fechadas contra o passado. Havia também um futuro em que a vigilância tinha o rosto da proteção e não da desconfiança permanente. Se a narrativa tocou você, reflita sobre quem, perto de você, precisa ser visto hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta história com alguém que pode visitar um idoso ou perguntar com cuidado: está tudo bem? Pequenos gestos são muitas vezes pedras que desenham caminhos de proteção. Os dias seguiram, uns iguais a outros, com a diferença de que as pequenas repetições agora tinham um sentido consciente. A rotina deixou de ser apenas ocupação e tornou-se reparo. Arrumar a prateleira que rangia, trocar a lâmpada que fazia sombra no corredor, ajustar o casaco de Dona Terezinha antes de ela sair para o sol da tarde. Havia um cuidado que andava descalço, sem alarde, e que se manifestava nas coisas mais elementares. Carolina mantinha o compromisso com a organização de idosos. Não eram ações dramáticas, eram tardes em que ela penteava cabelos brancos, lia cartas em voz alta, aprendia nomes que o tempo havia levado para longe. Às vezes um idoso perguntava sobre netos que nunca vieram, outras vezes chovia e as lembranças cediam lugar a sorrisos. Carolina não buscava aplauso, aceitava o trabalho lento de escutar e ser escutada. E quando contava em conversas com a psicóloga que lhe faltava fôlego diante das próprias culpas, recebeu muitas vezes a mesma resposta. O fardo diminui quando se reconhece o peso e se aprende a caminhar com ele. Renato percebeu as mudanças em gestos sutis. Não exigia de Carolina provas de remissão, mas observava sinais. Telefonemas horários, mensagens que não pediam privilégios, uma paciência nova com a própria impaciência. O que mais o tocava era ver a irmã desistir do direito de explicar tudo. Preferia agir e deixar que seus atos falassem na frequência adequada. A casa, que antes fora palco de um escândalo, tornou-se campo de prática para limites saudáveis. Visitantes só com hora marcada, conversas que começavam com permissão, confidências que pediam privacidade. Havia momentos, claro, em que as memórias feriam como vento de fevereiro. Em um sábado, ao abrir a caixa de cartas antigas, Dona Terezinha segurou um envelope amarelado, tocou o selo e enrijeceu. Renato ficou em silêncio, oferecendo água e, sobretudo, tempo. A dor veio e foi ocupada por um cuidado terno. Ele não tentou apagar o que ferira, apenas acompanhou. Dona Terezinha aprendeu que lembranças não precisam ser fogueiras, podem ser objetos guardados numa caixa, onde se pode abrir e fechar a tampa conforme a necessidade. A comunidade, por sua vez, avançou em passos irregulares. Alguns vizinhos retomaram a companhia como antes, outros mantiveram distância. Houve encontros nos quais se falou de prevenção. Um grupo de moradores se organizou para revisar contados de emergência, conversar com síndicos, combinar rotinas de visita.
Renato aceitou participar quando percebeu que as iniciativas não davam lugar a espetáculos públicos, mas a políticas simples, um sistema de telefonemas, uma lista de compras compartilhada, atenção a portas que rangiam demais. Ele falava pouco, mas quando falava, lembrava que proteger era mais que vigiar, era fortalecer a autonomia do outro. O sinal discreto na porta, uma marca que agora quase ninguém via, a não ser os que sabiam que ela existia, passou a ter um companheiro simbólico, um pequeno prato de cerâmica colocado na mesa de centro, onde repousavam 3 pedras lisas. Não eram pedras valiosas, eram pedras de praia, polidas pelo tempo. Dona Terezinha havia dito numa tarde calma: "O anão deixou 3 pedras, fui eu que entendi o sinal." As pedras guardadas ali tornaram-se um pequeno ritual. Quando a ansiedade apertava, Renato passava os dedos sobre elas. Quando a mãe precisava coragem, tocava uma e ria do próprio gesto. A simbologia não apagava o episódio que lhes causara dor, mas era lembrete de que sinais podem orientar ações e que, às vezes, quem entende primeiro divide a carga. Carolina, certa noite, encontrou-se diante de um microfone em um pequeno auditório da organização onde voluntariava. Não fora uma conferência formal, fora um convite para falar com outras voluntárias sobre limites e responsabilidade em espaços de cuidado. Ela aceitou com mãos trêmulas, lembrou-se dos dias em que buscou fama e utilidade a qualquer custo. Contou com voz firme e contida que aprendeu a ouvir resultados antes de buscar reflexos. Não houve auto-julgamento teatral, nem lágrimas calculadas. Houve sinceridade. A plateia ouviu, algumas pessoas moveram a cabeça em compreensão, outras mantiveram a reserva. Ao final, uma senhora de voz trêmula aproximou-se e disse: "Obrigada por contar. Também errei no passado. Não é o fim, é um recomeço complexo." Carolina saiu dali com um peso menor e com novos rostos que, de algum modo, conheciam uma parte de sua história. O trabalho de reconstrução exigiu que Renato aprendesse não só a proteger a mãe, mas a cuidar de si mesmo. Houveram tardes em que sentia cansaço e raiva, pequenas explosões de impaciência que o envergonhavam. Em terapia, encontrou instrumentos para não transformar cuidado em escravidão. Delegar tarefas, aceitar ajuda, ir ao cinema sozinho sem sentir culpa. Aprendeu a dizer não quando a proximidade ameaçava virar possessão. Essas pequenas lições foram tão práticas quanto colocar a bengala no lugar certo. Tinham a ver com respeitar limites que protegiam ambos. Houve também encontros com pessoas que pertenciam a outros pedaços da história. Um antigo colega de trabalho de Carolina, que tinha deixado de segui-la nas redes e cortado o contato, escreveu uma mensagem breve, não de retorno à antiga confiança, mas de reconhecimento. "Vi seu esforço. Continue." Meses depois, quando Carolina passou a trabalhar em um projeto modesto de curadoria de memórias para idosos, registrar relatos, digitalizar fotografias, ouvir nomes, esse colega ofereceu espaço para uma exposição simples numa biblioteca comunitária. Não foi uma grande vitória pública, foi um passo prático que pagava a aposta no trabalho honesto. As estações mudavam. Naquele verão, Renato levou a mãe ao parque mais cedo, quando o sol ainda era um rumor dourado em vez de um braseiro. Eles sentaram num banco perto de um lago e Dona Terezinha ficou admirando patos. "Lembra quando você me trouxe aqui pequeno?" perguntou ela, com a lucidez que vinha por ratos soltos. Renato sorriu e contou histórias de verões que pareciam não ter fim. O riso veio, por vezes tímido, por vezes largo. Eram momentos de normalidade rara, que não negavam o que havia acontecido, mas afirmavam que a vida continuava, com suas alegrias pequenas e não menos significativas. Certo domingo, uma jovem vizinha bateu à porta com um cartão colorido. Seu filho, na escola, estava fazendo um trabalho sobre heróis do bairro e queria perguntar ao tio Renato o que era preciso para ser herói. Renato abriu o sorriso mais amigo que conseguia oferecer e recebeu a criança com carinho. Respondendo à pergunta com a simplicidade que a pergunta merecia, disse: "Herói é quem cuida de quem precisa e não espera aplauso por isso." O menino pensou, tocou as pedras na mesa e, de forma inocente, disse que talvez seu herói pudesse ser alguém que não deixasse ninguém triste.
Foi um momento quase sem peso. Ainda assim, Renato o guardou como mais uma pedra em seu prato simbólico. As conversas entre Renato e Carolina tornaram-se muitas vezes exercícios de paciência. Havia dias em que as coisas fugiam do tom. E velhos ressentimentos surgiam, acusações velhas, justificativas novas, mas ambos aprenderam a reconhecer o padrão antes que a fala se tornasse instrumento de dor. A irmã buscou espaços para cuidar de si, o irmão para aceitar que perdoar não era sinônimo de esquecer. Eles não reconstruíam apenas para a mãe, reconstruíam também um fraternal respeito que fora dilacerado pela pressa de julgar e pela fome de validação. Um evento pequeno, sem alarde, marcou outro tipo de vitória. Uma vizinha idosa que havia se afastado após o escândalo bateu à porta para convidar Dona Terezinha a um chá de tarde. Não era um gesto público de absolvição, era um convite para retomar o convívio, ouvir uma música baixa, trocar receitas velhas. A mãe, ao aceitar, percebeu que havia força em aceitar gentilezas tornadas possíveis por ações constantes de cuidado. Renato, ao ver a amiga entrar, sentiu um nó no peito e, desta vez, o nó era doce. Mas a vida não deixou de testar. Veio uma ligação de um escritório onde Carolina, anos antes, tivera um contrato que se estendera por meses. Houve perguntas, demandas e um pedido de esclarecimento público que reacendeu, por um instante, a sombra que julgara ter sido colocada sob terra. A reação da família foi uníssona: manter a compostura, responder com honestidade técnica e não permitir que a narrativa se transformasse em espetáculo. Carolina respondeu com a clareza que lhe sobrava, apresentou provas de acompanhamento e de novos compromissos. A palavra satisfatório circulou em mensagens de terceiros, sem alarde. Não foi uma absolvição total, não havia promessas de esquecer, mas foi um fechamento administrativo que não precisava virar teatro. À noite, depois de dias de respostas e reuniões, Renato sentou-se com a mãe à luz baixa. No centro da mesa, as 3 pedras brilhavam sob a lâmpada, simples, como se guardassem a própria respiração da casa. Dona Terezinha pegou uma, apertou-a na palma e, com voz que guardava doçura e firmeza, disse: "Olha, meu filho, ninguém é tão frágil que não mereça outra chance, nem tão forte que não precise de ajuda." Renato considerou as palavras, olhou para Carolina, que chegava da organização com o casaco ainda com cheiro de chá e conversa, e sentiu que a casa tinha, enfim, encontrando um modo de respirar de novo. A história não terminou ali. Ainda haveria perguntas difíceis, olhares que atormentavam em festas familiares e a necessidade contínua de estabelecer limites diante de curiosos. Haveria dias em que Carolina tropeçaria em sua própria vaidade e precisaria de novo de reconhecer o erro. Haveria momentos em que Renato sentiria o peso de ser o protetor e teria que lembrar que proteger também é ensinar a voar com asas próprias. Mas, naquela noite, o presente era simples: chá quente, uma toalha de mesa limpa, passos que não apressavam. Renato recolheu as pedras uma a uma e as colocou num saquinho de tecido que havia sido de sua avó. Ao fechar o nó, pensou que aquelas 3 pedras poderiam um dia servir a outra casa, outro aviso, outro recomeço. Guardar não era enterrar, era preservar a memória e aprender com ela. E quando, ao apagar a luz, a casa ficou com seus ruídos habituais, o tic-tac do relógio, o vento que passava pela janela entreaberta, Renato soube que a vigilância que agora guiava suas ações não era vigilância de medo, mas de cuidado, e que esse cuidado podia, por si só, transformar pequenos gestos em futuros menos perigosos. O dia em que o outono entrou pela janela com uma pressa discreta, trazendo folhas miúdos que batiam no parapeito como se quisessem ver o que havia dentro da casa, Renato acordou mais cedo. Havia uma inquietude que não era medo, era expectativa contida. Pegou o saco de tecido, sentiu o nó com os dedos e, por um instante, permaneceu olhando as 3 pedras como se nelas coubesse um mapa. Não para apagar o que fora, mas para lembrar como se aprende a andar de novo depois de uma queda. Carolina já estava na cozinha quando ele entrou. O vapor do café desenhava um retângulo pálido no ar. A tarde prometia ser de visitas. Havia um convite para um aniversário de uma prima distante, uma celebração pequena, mais para reunir do que para festejar.
Renato sabia que seria um teste. Nem tribunal, nem vernissagem. Apenas um lugar onde olhares e palavras se encontrariam, onde o passado e o presente teriam de aprender a conviver no mesmo espaço. Ele pegou as pedras e as guardou no bolso do casaco, uma espécie de âncora silenciosa. No caminho, Carolina ensaiou frases. Nenhuma soou perfeita. A prática de cuidar tornou-se para ela um modo de respirar, arrumar flores no vaso, sentar-se com os vizinhos, ouvir sem corrigir. Mas havia dias em que a vaidade, essa velha inimiga, aparecia como um reflexo no espelho em que ela não costumava se olhar. Renato lembrava-se das vezes em que a irmã havia cedido a um orgulho barato. Lembrava-se também das vezes em que ela, com as mãos cobertas de farinha, entregara um pão a alguém que tremia de frio. Ele confiava naquela tessitura, as tramas do erro entremeadas às do reparo. Ao entrar no pequeno salão onde a família se reuniu, Carolina sentiu os olhos. Alguns eram leves, outros medidos, como se tivessem uma régua para pesar o passado. Havia uma velha prima que cruzou os braços sem muita cerimônia, e um tio que morreu de rir numa outra vida e que agora sorria de forma contida. A conversa começou com trivialidades, o bolo, a receita, e foi se abrindo como uma cortina. Em algum momento, um primo, bem intencionado ou curioso, tocou num assunto que Renato imaginou que já estivesse fechado. Mencionou um rumor, um eco de algo antigo. O corpo de Carolina estremeceu. O silêncio que se seguiu foi uma espécie de tribunal sem juiz. Ela não hesitou. Levantou-se devagar, as mãos pequenas sobre a mesa, os nós, 2 dedos claros como quem carrega diligência. Não foi um discurso ensaiado, foi uma fala honesta, com a voz trêmula e firme ao mesmo tempo. Pediu perdão, não como uma palavra pronta, mas como quem estende a mão com a vontade de reconstruir. Contou com a clareza que havia aprendido o que acontecera e o que vinha fazendo desde então. Reconhecer, reparar, aprender. Não pediu absolvição de ninguém, pediu apenas que deixassem que suas ações falassem por ela dali por diante. Houve um murmúrio que poderia tomar 1000 formas. Algumas cabeças se inclinaram, outras permaneceram erguidas, avaliando. Mas quando Renato percebeu, 2 coisas simples aconteceram. A velha prima se aproximou e tocou a mão de Carolina. O bolo, que antes era apenas bolo, tornou-se motivo para todos erguerem um pequeno brinde. Ao recomeço, disse alguém, sem pompa. Não foi um perdão total, nem uma festa de consagração. Foi, isso sim, um reconhecimento de que as pessoas podem continuar, que a convivência é um jardim que exige cuidado diário. No regresso para casa, o ar estava fresco. Carolina segurava a mão de Renato como se fosse aceitar um fio invisível que os ligava. Não mais laço de culpa, mas de responsabilidade compartilhada. Dona Terezinha, sentada na janela, acenou com a cabeça. A vizinha idosa que recentemente retomara o convívio apareceu na rua e sorriu de leve. Pequenas confirmações que, somadas, começavam a alterar o peso das coisas. Os meses que se seguiram foram de trabalho lento. Carolina tomou rotinas de disciplina. Noites de leitura, encontros com quem podia ajudá-la a entender suas fragilidades e forças, gestos concretos de serviço. Procurou, ainda, dar espaço ao orgulho para que se esvaísse como água. Renato, por sua vez, aprendeu a intervir com delicadeza. Não proteger demais, não permitir que a culpa fosse instrumento de imobilidade. Ensinar que a liberdade amadurece quando se aprende a cuidar de si e do outro. Houve, claro, momentos de recuo. Num sábado, a notícia de um comentário maldoso espalhou-se por uma rede do bairro. Uma história truncada, um boato que revirou pequenas almas entediadas. Carolina leu aquilo como se lesse um mapa de novas minas. Sentiu o velho frio na barriga. Pensou em calar-se, em fugir. Renato, porém, sentou-se ao lado dela, largou as pedras sobre a mesa e disse com a calma de quem já passara por tempestade. As pedras lembram que nem tudo que cai precisa ficar enterrado. A gente recolhe, limpa, aprende a construir outra estrada. A frase não tinha nada de mágico, tinha atenção. A resposta pública foi simples e comedida. Carolina escreveu uma carta aberta para os vizinhos, breve, sem justificar demais, oferecendo diálogo a quem quisesse conversar. Recebeu algumas cartas duras, outras de indiferença e algumas poucas surpreendentes que ofereciam ajuda. Não fez show de contrição, fez trabalho.
A diferença entre espetáculo e serviço se tornava cada vez mais visível no modo como ela olhava para as pessoas, sem aguardar aplauso, procurando o que fazia falta. Renato, por sua vez, aprendeu a intervir com delicadeza. Não proteger demais, não permitir que a Cuba fosse instrumento de imobilidade. Ensinar que a liberdade amadurece quando se aprende a cuidar de si e do outro. Houve, claro, momentos de recuo. Num sábado, a notícia de um comentário maldoso espalhou-se por uma rede do bairro. Uma história truncada, um boato que revirou pequenas almas entediadas. Carolina leu aquilo como se lesse um mapa de novas minas, sentiu o velho frio na barriga. Pensou em calar-se, em fugir. Renato, porém, sentou-se ao lado dela, largou as pedras sobre a mesa e disse com a calma de quem já passara por tempestade. As pedras lembram que nem tudo o que cai precisa ficar enterrado. A gente recolhe, limpa, aprende a construir outra estrada. A frase não tinha nada de mágica, tinha atenção. A resposta pública foi simples e comedida. Carolina escreveu uma carta aberta para os vizinhos, breve, sem justificar demais, oferecendo diálogo a quem quisesse conversar. Recebeu algumas cartas duras, outras de indiferença, e algumas poucas, surpreendentes, que ofereciam ajuda. Não fez show de contrição, fez trabalho. A diferença entre espetáculo e serviço se tornava cada vez mais visível no modo como ela olhava para as pessoas, sem aguardar aplauso, procurando o que fazia falta. Renato com... Sua vez, encontrou em suas rotinas pequenas missões. Levava o saco de pedras às vezes para a praça e notou que meninos corriam e perguntavam, curiosos. Ele respondeu com a simplicidade que aprendera. Contou a história de como 3 pedras haviam ajudado a guardar lembranças importantes e como, se colocadas numa gaveta, lembravam de cuidar sem querer controlar. Havia algo profundo na inocência das perguntas infantis. Para que servem pedras, tio? Ele dizia que serviam para lembrar que as pessoas também são feitas de coisas simples. Em algumas tardes, crianças voltavam com seus próprios saquinhos, cheios de pequenos objetos, botões, folhas, desenhos, e Renato entendia que a lição se espalhara, não por sermões, mas por exemplo. O ponto de ruptura aconteceu numa noite de outra festa familiar, quando um convidado inesperado trouxe à mesa uma reportagem antiga que retomava o caso de Carolina com nuances sensacionalistas. O ar ficou pesado, alguns se afastaram. Carolina poderia ter abandonado o salão, poderia ter chamado Renato para se apartar. Em vez disso, fez algo que Renato, no íntimo, admirou profundamente. Pediu a palavra e falou com uma honestidade que não era performática. Contou como erro a ensinar a ver os outros com menos pressa. Confessou que havia ambições que a cegaram. Admitiu que havia ainda inseguranças que precisavam ser trabalhadas. Não foi um mea-culpa enlouquecido, foi uma exposição do trabalho em curso. A conversa que se seguiu teve tons variados, mas havia uma corrente de ternura. O tio, que outrora rira da vaidade da família, contou uma história de juventude em que ele próprio havia mentido por vaidade e fora perdoado por alguém que não pediu nada em troca. A prima, que havia sido mais crítica, aproximou-se, olhos marejados, e disse: "Nós aprendemos com você, talvez sem saber." Pequenas confissões foram trocadas como ofertas de paz. Renato, observando tudo, sentiu que o ofício de proteger também se transformara em ofício de soltar. Ele percebeu que proteger não era erigir muros, mas construir pontes com tábuas fortes e mãos que ensinam. Carolina, por sua vez, reconheceu que carrega em si uma liberdade nova, a de errar e, sobretudo, de acertar com humildade.
Dona Terezinha, fiel ao lugar que sempre ocupara, a base que não se mistura à superfície, sorriu e disse algo que parecia para todos uma sentença curta e definitiva. A casa não é feita de glórias, é feita de manhãs que a gente enfrenta junto. Os dias se seguiram com menos sobressaltos. A família aprendeu a montar limites, aprenderam a dizer não aos curiosos e a aceitar a ajuda dos que realmente importavam. Criaram, sem necessidade de manchetes, uma rotina de cuidado. Carolina passou a receber pedidos de ajuda modesta. Uma vizinha pediu para conversar sobre vaidade e emprego. Um jovem do bairro chegou procurando conselhos. Ela, que antes buscava reconhecimento, agora descobria um prazer mais raso e ao mesmo tempo mais profundo, o de ver alguém voltar a andar. Renato ajudava, mas com a sabedoria de quem sabe que o outro precisa aprender seus próprios passos. Finalmente, numa manhã clara de sábado, Renato abriu o saquinho de tecido sobre a mesa. As 3 pedras brilharam no sol que entrava pela janela. Ele as colocou na vitrine pequena da sala, ao lado de um vaso com flores que Carolina havia plantado. Não eram troféus, eram lembretes. Uma criança que passava por ali apontou e perguntou a história das pedras. Renato sorriu e contou, simples, como sempre. E quando a criança foi embora satisfeita, ele fechou a vitrine e guardou a chave na gaveta, onde também havia cartas e receitas antigas da avó. Ao apagar a luz daquela noite, antes de deitar, Renato ouviu a voz da mãe, como sempre, calma, sem pressa. Pensou nas pedras, na vizinha, no chá aceito sem alarde, nas cartas, nos abraços discretos. Entendeu que as histórias não se curam de uma vez só, se transformam dia a dia, em pequenos gestos que se somam. Sentiu que a casa respirava de um modo novo, não perfeito, mas disposto. E assim, entre erros reconhecidos e gestos repetidos, a família aprendeu a preservar o que importava. O respeito que se reconstrói passo a passo, a coragem de pedir perdão, a sabedoria de ensinar sem sufocar. As pedras permaneciam ali, como quem guarda as promessas de cuidado que se fazem nas manhãs simples, e Renato, olhando para elas, soube que aquilo bastava por hora. Não como fim, mas como convite. Continuar cuidando, sempre.